Clarice começará a falar coisas enquanto dorme, deixando Bia chocada. Maristela perceberá que Clarice recuperou a memória dormindo e dirá para Juliano: a Clarice não pode acordar. Se ela acordar, está tudo perdido. Eu já sei o que eu vou fazer. No entanto, Beatriz vai ser a salvadora de sua mãe. E por conta de um detalhe, vai fazer Maristela e Juliano se darem muito mal. Isso acontece depois que Bia e Maristela percebem que Clarice está falando enquanto dorme. Maristela fica desesperada quando Clarice murmura: Petrópolis, Flor Imperial, Juliano, Bondinho. Emocionada, Bia fala: minha mãe está sonhando com o meu pai. Ai, isso é tão lindo! O amor deles me comove. Com o coração acelerado, Maristela sai do quarto e diz: meu Deus, ela está se lembrando. Se ela acordar, ela pode nos desmascarar. A Clarice não pode acordar mais. Ela não pode sair desse hospital. E eu já sei o que eu vou fazer. Enquanto isso, Beto e Beatriz conversam sobre o estado de Clarice. E o mocinho comenta: o que me preocupa é que ela já passou tanta barra desde que sofreu o acidente. Surpresa, Beatriz questiona: acidente? Que acidente? Beto retruca: ela não te falou? Foi há 16 anos atrás. Ao ouvir aquele número, Beatriz arregala os olhos e pergunta: você tem certeza disso? Beto responde: absoluta. Ela perdeu a memória e até hoje ela não se lembra da sua vida antes daquela data. Nesse momento, um filme começa a passar pela cabeça de Beatriz e ela percebe que esse é o motivo de sua mãe não se lembrar dela. Ao perceber o semblante da mocinha, Beto fica preocupado e pergunta: você está bem? Sentindo a sua respiração falhar, Beatriz responde: não, eu... Beto a interrompe e fala: vem, você precisa se deitar um pouco. Beatriz retruca: não, eu quero ir ao hospital. Eu quero ver a Clarice, agora. No outro lado da cidade, Maristela vê uma enfermeira entrar no quarto de Clarice e decide colocar o seu plano em prática. Cínica, ela se aproxima da enfermeira e pergunta: então você vai dar isso daqui para a Clarice? A mulher responde: sim, é a hora. Engolindo em seco, Maristela diz: eu não queria te atrapalhar, mas eu ouvi um barulho estranho no banheiro. Eu tive a impressão que alguém desmaiou, mas não consegui abrir a porta. Em choque, a enfermeira fala: oh não, será que é um de meus pacientes? Eu vou lá dar uma olhadinha. Depois eu administro isso na Clarice. Assim que a enfermeira se retira, Maristela olha para os dois lados do corredor e fecha a porta do quarto. Ela olha para Clarice e fala: mesmo dormindo, você me dá muito trabalho, mas eu vou acabar com isso. Era para eu ter acabado com você há 16 anos atrás. O tolo do meu filho não permitiu. Mas ele não está aqui, não é? Ela caminha até a bandeja da enfermeira e aumenta a dose daquilo que será administrado na Clarice. Abrindo um sorriso, a vilã fala: já consigo sentir o alívio de não ter que se preocupar mais com você. Atraso de vida. Não muito tempo depois, a enfermeira retorna e diz: não encontrei ninguém. Falsa, Maristela comenta:
Ah, então deve ser um alarme falso. Mas continue. Você ia dar isso para Clarice. Enquanto isso, Beatriz e Beto chegam no hospital e acabam encontrando Bia perto do quarto de Clarice. A mimada os aborda e questiona. Para onde vocês pensam que vão? Beto responde. Ver a sua mãe. Nos deixe passar. Brava, Bia retruca. Não, claro que não. Essa coisinha não vai entrar no quarto da minha mãe. Nervosa, Beatriz pergunta. Eu posso saber o motivo? Eu e a Clarice somos amigas. Bia responde. Correção. Ela é sua professora de etiqueta e esposa do seu patrão. E você está sendo uma mal-educada tentando me enfrentar. Beto se intromete e diz. Quem está faltando com educação aqui é você, Bia. Nós viemos com a melhor das intenções. Furiosa, Bia questiona. Melhor das intenções? Quando eu entreguei todas as minhas joias para vocês tirarem os seus amigos da cadeia, isso foi com a melhor das intenções. E vocês me julgaram, me olhavam como se eu tivesse feito algo muito errado. Beatriz afirma. Mas você fez aquilo para chamar a atenção do Beto. Bia pergunta. Mas seus amigos foram soltos, não foram? Você entrar no quarto da minha mãe não vai levar a nada, a não ser me deixar muito brava. Perdendo a paciência, Beatriz diz. Agora já chega. Eu não suporto mais ter que aguentar as suas insolências. Bia se aproxima e pergunta. E o que você vai fazer a respeito? Dentro do quarto, Maristela abre um sorriso ao ver a enfermeira se aproximando de Clarice. E quando está quase administrando o que a vilã preparou, ela é interrompida com um barulho de gritos vindo do corredor. Assustada, a enfermeira pergunta: Mas o que é isso? Que barulho é esse? Maristela responde: Não importa. Termine o que você está fazendo. A enfermeira se afasta da paciente e fala: Não, eu vou ver o que está acontecendo. Pode ser algo importante. Ao ver a mulher saindo do quarto, Maristela fica furiosa e fala: Isso está mais difícil do que eu imaginava. Eu deveria ter dado eu mesma. No corredor, a enfermeira tenta separar Bia e Beatriz, e a mimada berra. Me solta! Eu quero mostrar para essa coisinha com quem ela está lidando. Beatriz retruca. E você que não sabe com quem está lidando? Nesse momento, Juliano aparece e, surpreso, pergunta. Mas o que está acontecendo aqui? Colocando uma máscara de vítima, Bia corre para os braços de seu pai e fala. Foi ela que começou. Olha o vexame que ela está me fazendo pagar na frente do quarto da minha mãe. Incrédula, Beatriz retruca. Isso é mentira. Mentira! Ela tentou me impedir de entrar e ainda levantou a crista para mim. Juliano afirma. E ela está certa. Eu mesmo havia permitido, apenas que a família entrasse. Beto questiona. Mas eu e a Beatriz não somos estranhos. Convivemos com a Clarice quase diariamente. Nesse momento, Beto começa a discutir com Juliano. Bia e Maristela entram na discussão e acabam deixando Beatriz de lado. Ao perceber que a sua presença não está sendo notada, a mocinha se afasta, um passo de cada vez. Até que consegue entrar no quarto de Clarice. Ao ver a sua mãe naquela cama de hospital, Beatriz não consegue segurar suas lágrimas e fala: Eu não acredito que eu achei que você tivesse me abandonado.
que você tinha pegado a Bia e colocado no meu lugar. Como eu posso ter pensado isso de você? Clarice mexe um dedo sem que a mocinha perceba. E emocionada, Beatriz continua. Eu cheguei a achar que você estava enganando o Juliano, que estava aplicando algum tipo de golpe contra ele. Mas não. A resposta é tão simples que eu simplesmente não enxergava. Você perdeu a memória. Por isso não sabia quem eu era. Que não conhecia a Flor Imperial. Que pensava que não conhecia Petrópolis. Meu Deus, você mudou a sua personalidade. Enquanto a mocinha continua a falar, Clarice mexe ainda mais a sua mão. De repente, a porta do quarto se abre e Juliano, Maristela, Bia, Beto e a enfermeira entram no local. Beatriz se aproxima de sua mãe e fala: Vocês não têm o direito de me tirar daqui. Furioso, Juliano retruca: Você está passando de todos os limites. Eu deixei bem claro que eu não te queria aqui dentro. Beatriz questiona: Por que não? Acaso tem alguma coisa que eu não posso saber? Engolindo em seco, Juliano responde: Não, claro que não. Eu só quero que o meu desejo seja uma ordem. Estamos num hospital, não numa feira livre. Minha esposa está em coma. É querer muito eu tentar preservar a sua intimidade? Beatriz responde: Não, não é. O errado é você ser grosseiro comigo sem necessidade. Nesse momento, Maristela vê Clarice se mexendo e entra em desespero. Tentando manter a calma, ela interrompe o falatório e fala: Chega, chega. A Clarice precisa descansar. Inclusive, já passou da hora dela tomar os comprimidos. A enfermeira comenta: Ela tem razão. Eu preciso administrar. Juliano olha para Beatriz e Beto e fala: Saiam daqui. Agora. Vocês escutaram. Estão perturbando a minha esposa. Quando a enfermeira se aproxima de Clarice, Beatriz e Beto caminham em direção à porta. A enfermeira se aproxima ainda mais, fazendo com que Maristela abrisse um largo sorriso. De repente, Clarice abre os seus olhos, segura a mão da enfermeira e fala: Eu não preciso disso. Ao ouvir a voz de sua mãe, Beatriz volta para o quarto e se emociona ao vê-la acordada. Juliano e Maristela ficam petrificados e Bia fala: Mamãe, você acordou! Com os olhos marejados, Clarice diz: Eu não sou a sua mãe. Em choque, Bia questiona: O quê? Você está bem? A enfermeira responde: Ela deve estar com confusão mental. É normal para alguém que acabou de acordar de um coma. Clarice retruca: Eu não estou confusa. Eu tenho apenas uma filha. E ela está ali, sendo expulsa. Juliano e Maristela sentem um chão desaparecer diante de seus pés. E o vilão fala: Não, você só pode estar brincando comigo. A Beatriz, sua filha. Isso é impossível. Lançando um olhar intimidador, Clarice retruca: Sabe o que eu achava impossível? Ver o meu noivo empurrando a própria amante. Tentar chamar a polícia, mas sofrer um acidente e perder a memória. Eu achava impossível o meu noivo me entregar a filha dele com a amante e dizer que era minha filha. À medida que Clarice vai expondo todas as maldades que Juliano e Maristela arquitetaram contra ela,
Bia vai sentindo seu coração se acelerar. De repente, ela cai desacordada no chão e, desesperada, Maristela fala: Meu Deus, olha o que você fez. A minha neta tem problema no coração. Clarice se pergunta: Como que eu nunca percebi isso antes? A irmã do Juliano teve o mesmo problema. E eu, tola, nunca liguei os pontos. Achava que era uma linda coincidência. Beatriz se aproxima de Clarice e, emocionada, pergunta: Então, você se lembra de mim? Antes que ela pudesse responder, Juliano segura o braço de Beatriz e fala: Então tudo isso é culpa sua. Como que eu nunca percebi que você... Meu Deus, eu fiz você ser o rosto da minha empresa. Beatriz afirma: Eu confesso que vim para o Rio para procurar a minha mãe. Mas eu havia me decepcionado com ela e iria embora para sempre. Você me obrigou a ficar, à base de ameaças, não lembra? Juliano percebe que isso é verdade e, sentindo o ódio de si mesmo, solta a mocinha e tenta sair do quarto. Clarice corre para abraçar Beatriz e, depois de um tempo em silêncio, ela fala: É impressionante. Como se eu tivesse apagado 16 anos da minha vida. Eu me lembro do seu cheiro, da sua voz ainda criança, como se fosse ontem. Minha estrelinha, é você mesma. Emocionada, Beatriz fala: Eu também me lembro. E agora podemos reescrever nossa história. Enquanto ajuda Bia, Maristela perde as suas forças e percebe que ela e seu filho estão arruinados. Você acha que o Juliano e a Maristela deveriam ir presos pelo que fizeram com a Clarice? Coloque sua resposta nos comentários. Tá aparecendo para você a continuação desse vídeo aí na tela. Clique nele para assistir. E clique também no botão de gostei.